Salmos capítulo 8, versículo 3 e 4. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Vamos repetir. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Senhor, nós queremos louvar o teu nome, agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala com a igreja. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou sozinhos, mas porque o Senhor sempre está conosco, nos consolando, nos exortando, nos alinhando. Por isso que nessa noite, Pai, não seja de maneira diferente, mas Espírito Santo fala aos nossos corações. Senhor, o Senhor conhece cada um que aqui adentrou. Por isso, Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha ministrar, Senhor, nos corações individualmente, Pai, que cada um possa ouvir o Senhor soprando aos ouvidos, Senhor, para que cada pessoa possa ser edificada nessa noite pelo poder que existe na tua maravilhosa palavra. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pode continuar à vontade, porque o lugar aqui é todo seu. Nós oramos pelo nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Aleluia. A mãe já vem falando de casa com os meninos, né? Já chega a garganta seca. Irmãos, essa palavra já estava ardendo em meu coração por um tempo. E eu gostaria de trazê-la para você nessa noite. E eu gostaria de te perguntar nessa noite: você sabe quem é você? Você sabe quem é você diante de Deus? Você sabe quem é você diante dos seus amigos? Você sabe qual é o propósito que Deus tem estabelecido com você nessa terra? Sabe, irmãos, muitas vezes nós passamos por essa vida e algumas pessoas, elas passam por essa vida e não entendem o propósito da vida delas nessa terra. E nessa noite eu gostaria, desde já, de que você já ficasse com essa pergunta na sua mente: quem é você? Se tivesse um espelhinho aqui agora, e se não fosse nessa época de pandemia e pudesse passar os objetos, eu teria muita coragem de passar um espelhinho por cada um de vocês, para que, ao olhar para esse espelho, você pudesse enxergar quem está ali de verdade. Porque muitas das vezes, irmãos, nós ouvimos o que as pessoas falam ao nosso respeito. E isso a gente vai guardando no coração. O que o da direita acha, o que da esquerda acha. Mas eu acho interessante nessa passagem, irmãos, porque Davi, ele faz uma pergunta certa. Davi, ele nos seus momentos aí pensantes, ele faz essa pergunta a Deus. E é interessante, irmãos, porque ele faz uma pergunta certa para uma pessoa certa. Como ele disse aqui no versículo 4, que ele pergunta: que é o homem? E quantos de nós, irmãos, não temos essa pergunta engasgada na nossa garganta? Qual de vocês aqui, irmãos, por um momento de sua vida, passou na sua cabeça assim: o que eu estou fazendo aqui? Para que eu nasci? O que eu vou fazer aqui na minha vida? Qual o projeto que eu tenho na minha vida? E Davi, eu percebo que ele está fazendo justamente essa pergunta. Davi parece que ele está querendo entender qual o verdadeiro sentido da vida dele. Qual é o propósito da vida dele, não só da vida dele, mas da humanidade. Sabe, irmãos, por nós mesmos, nós não merecíamos nada.
Se você pegar a humanidade e olhar com seus olhos carnais, se você olhar para o homem com seus olhos carnais, você vai dizer, ele não merece nada. A humanidade está perdida. Quantos hoje nós vemos aí em debates falando, o homem foi um projeto falido. A humanidade deu errado. É um projeto que não deu certo. Quantas pessoas, por não ter o entendimento de quem elas são, irmãos, se acham um projeto falido. Mas desde já eu queria falar para você, você não é um projeto falido. Você foi planejado, irmãos, no coração de Deus. Você não é um acidente, você foi desenhado pelas mãos de Deus. E eu vejo Davi aqui profundamente fazendo essa pergunta para Deus, porque ele sabe, irmãos, que só Deus teria essa resposta para ele. Só quem o criou teria essa resposta para ele. Então eu gostaria de te deixar uma palavra nessa noite. Não se importe muito com o que estão falando de você. Não se preocupe muito que as pessoas estão determinando o que vai ser a sua vida, ou o que vai ser o propósito da sua vida. Não se agarre nisso, mas você precisa perguntar para a pessoa certa. Nós precisamos fechar a porta do nosso quarto em determinado momento, abrir um espacinho na nossa agenda para perguntarmos a quem tem a resposta correta para nós. Dobrarmos os nossos joelhos no nosso quarto e chorar e clamar para que nós possamos entender qual é o propósito que Deus tem com a gente. Irmãos, a gente não pode viver só para o viver. Eu tenho certeza que esse não foi o projeto que Deus desenhou no coração dele. Ele tem um plano, irmão, estabelecido na minha vida e na sua vida. Não viva essa vida achando que você não tem que realizar nada, não. O Senhor conta com você em algum projeto, em algum propósito. Nós só precisamos descobrir o que Ele tem conosco. É que a gente, irmão, se preocupa com muita coisa. A gente se preocupa com o nosso sonho, a gente se preocupa com os nossos interesses. A gente se preocupa o que vai ser de nós daqui 20 anos, daqui 15 anos. Ou melhor dizendo, não está dando para preocupar muito longe, não. Vamos ser sinceros, irmãos. A gente está preocupado com o que vai acontecer com a gente amanhã. Mas a gente se esquece de dobrar o nosso joelho e perguntar para aquele que tem a resposta certa. Por isso eu gostaria, irmão, se você entrou aqui e está tendo esse embate dentro de você. Se você entrou aqui e não consegue discernir qual é o propósito que Deus tem na sua vida, eu gostaria de te convidar a largar uma vida inteira de pecado, a largar uma vida inteira de desobediência, para olhar para Deus e para clamar a Ele, aquele que pode te conduzir nos caminhos corretos. Para que você viva uma vida próspera nessa terra, para que você viva uma vida com o coração cheio nessa terra. Irmãos, nós estamos aqui, tudo é para falar a respeito de eternidade, mas seria muito vazio eu falar só de eternidade e esquecemos que Deus nos presenteou com o dom da vida. Nós estamos aqui de passagem, irmão, nós precisamos fazer valer a pena. Nós não podemos deixar passar o sacrifício que Jesus fez na cruz pela minha vida e pela sua vida. Irmãos, é muito forte, é muito importante o que o Senhor fez por nós. Só que a gente deixa passar desapercebido. E algumas pessoas viram as costas para isso. Mas o Senhor, Ele sabe muito bem qual é a essência do homem. Deus, Ele sabe muito bem qual era a essência do homem até mesmo antes da queda. Ele sabe qual é a essência do homem depois da queda. E Ele sabe também qual vai ser a plenitude do homem quando ele chegar à eternidade. Irmãos, então a essência do homem, quem conhece é Deus. Quem sabe o que está aí dentro do seu coração é o Espírito Santo de Deus. 1 Samuel 16, versículo 7, parte B. Eu não vou pedir para você abrir, mas você que gosta de conferir, pode anotar os versículos para você conferir na sua casa.
1 Samuel 16, capítulo 7, parte B, diz assim: o Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então, irmãos, quem conhece é o Senhor. Nós vamos olhar a Mariana, nós vamos olhar a Evelyn, nós vamos olhar o Lohan, nós vamos olhar o pastor Marcos, nós vamos olhar a Jalusa. E nós vamos ver com nossos olhos exteriores, nós vamos enxergar algumas coisas, porque, irmãos, nós somos muito limitados. A nossa mente é muito limitada. Mas o Senhor não vê como o homem vê, irmãos. Ele vê muito além. Por isso, quando você olhar para uma pessoa, tente pelo menos tentar alcançar. Se fosse Jesus, como ele estaria olhando para aquela pessoa? Para que você não caia no erro de julgar com seus próprios olhos. Porque quem conhece o homem é somente Deus. Então nós vemos aqui Davi tendo esse questionamento dentro de si, mas olha que interessante, nós lemos no versículo 3, que ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas, que ali firmaste. Aí ele pergunta. Então, irmãos, ele está lá olhando a paisagem, olhando os céus, me parece até que é à noite, porque ele não fala aqui do sol, né? Ele vê a lua, ele vê as estrelas, então ele está contemplando a natureza, ele está contemplando o poder de Deus, ele está contemplando a glória de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós não temos a resposta de quem nós somos, porque nós estamos muitas das vezes olhando para o nosso próprio umbigo, e nós não estamos olhando para o tamanho do poder que o nosso Deus tem. E Davi aqui, ele está olhando essa imensidão da criação do nosso Deus. E quando eu e você fazemos como Davi, irmãos, e olhamos para o poder de Deus, tiramos os nossos olhos de nós mesmos e olhamos para Deus, sabe o que acontece? Nós percebemos as nossas fraquezas, nós percebemos o nosso tamanho. Então, Davi pergunta isso, ele faz essa pergunta: que é o homem para que com ele te importes? Porque diante de uma imensidão dessa, diante de um céu maravilhoso desse, tudo foi desenhado por tuas mãos. Que vai ser o homem? Ele faz essa pergunta. O que vai ser o homem? Então, irmãos, só quando o homem olha para a glória de Deus, só quando o homem está com os olhos voltados para Deus, que ele consegue enxergar essa glória de Deus. Aí sim, ele percebe o seu tamanho. Ele percebe que ele é pequeno, que ele é fraco. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos precisando disso, de passar a olhar para o nosso Deus e tirar os olhos de nós mesmos. Porque quando nós olhamos para a força dos nossos braços, irmãos, quando nós olhamos e vemos que talvez a gente pode fazer alguma coisa, que talvez a gente consiga desenvolver alguma coisa, nós estamos batendo no peito e falando que nós somos fortes demais. Estamos falando que conseguimos resolver os problemas das nossas vidas com as nossas próprias atitudes. Mas quando eu olho para a grandeza de Deus, irmãos, eu vejo quão pequena eu sou. E nós vemos como nós somos necessitados de Deus. E podemos perceber aqui também que a Bíblia, ela revela mais sobre o homem do que sobre Deus. Você começa a olhar a Bíblia e você vê o próprio manual que Deus deixou para o homem. Aqui está, irmãos, todos os mistérios, os segredos que você precisa para viver uma vida próspera aqui nessa terra, para você herdar a eternidade. Aqui está os segredos de onde você precisa andar para a sua vida sentimental correr tudo bem, para lá na sua empresa você conseguir se desenvolver, para nos seus embates aí espirituais você conseguir libertação. Aqui está o caminho para o homem. Por isso eu falo, irmãos, que a Bíblia tem muito mais falando sobre o homem do que sobre Deus. E para você conhecer a si mesmo, você precisa tirar um tempinho e abrir a sua Bíblia para ler e saber sobre o que Deus quer que você faça, sobre qual caminho Deus quer que você ande. Então, para você descobrir o que é o homem, como Davi perguntou a Deus, você precisa ler a Bíblia.
Você vai precisar entender os pensamentos, o que Deus está dizendo ao seu respeito. Então pare, volto a dizer, de querer saber o que os outros estão falando sobre você. E começa a perguntar para Deus quem é você diante dele. Qual é o projeto que ele tem estabelecido para você? A Bíblia ela revela quem nós somos a partir da visão de Deus. Então você precisa ler a Bíblia. Agora, irmãos, para eu conhecer a Deus é diferente. Para eu conhecer a Deus, para eu ter a revelação de quem é Deus, eu preciso me relacionar com Ele. E aí, aqui está a chave. Porque, irmãos, nós precisamos ler a Bíblia. Você vai saber muita coisa de Deus se você ler a Bíblia. Mas Ele quer que você se relacione com Ele para você conhecê-lo. E a Bíblia você vai lendo, você vai ver que tem muitos versículos que falam sobre isso. E nessa noite, então, eu gostaria de te convidar a voltar os seus pensamentos a Deus. Será que você tem, querido, um espaço essa semana na sua agenda para você conversar com Deus? Será que você tem um espaço na sua agenda para você sentar ali na sua mesinha e ouvir o Espírito Santo ministrar a respeito de quem você é ou a respeito de qual propósito Ele tem para você? Porque se você olhar para a sua agenda dessa semana, irmãos, talvez você nem colocou lá a oração. Talvez você não tenha colocado lá um jejum para você ficar mais sensível à voz de Deus. E não tem fórmula pronta não, irmãos. Você precisa se relacionar com Ele. Você precisa tirar um tempo para ouvir Ele falar com você. Hoje, se você chama sua amiga para tomar um café, se você chama o seu colega talvez para tomar um suco, na maioria das vezes a resposta vai ser: não posso, eu estou ocupada. Não tenho tempo hoje, preciso trabalhar. Quarta-feira, de jeito nenhum, não tem espaço na minha agenda. Lógico, irmãos, a gente responde com educação, né? Mas, na verdade, é isso que está dizendo para outra pessoa. Eu não tenho tempo para você. E sabe, irmãos, muitas pessoas, tudo que elas queriam nesse momento é que você abrisse um espacinho na sua agenda para que você falasse um pouco de Deus para ela. Muitas pessoas não vão falar isso, mas elas estão necessitadas disso. E quanto mais Deus, irmãos, quer se relacionar com a gente, se nós não estamos tendo tempo para as pessoas, quanto mais para Deus. Basta você olhar na sua agenda, irmãos, basta você olhar aí no que você planejou para essa semana. E se você consegue passar uma semana, 2 semanas, 3 semanas que seja, você viu, passou um mês, poxa vida. Irmãos, que relacionamento é esse? Daqui a pouquinho você vai estar tão desesperada, missionária Kelly, eu não sei mais por onde andar, me ajuda aqui, me dá uma direção, irmão, nós estamos aí para isso mesmo, nós estamos aí para um ajudar o outro. Mas quão maravilhoso é, irmão, se você dobrar o seu joelho no seu quarto e ouvir a própria voz do Espírito Santo te dizendo: ei, não vai para esse caminho, passa pelo caminho de cá, ó. Eu estou te mostrando, passa por esse aqui, não tome essa atitude, irmão, nós precisamos dessa experiência com o Espírito Santo. Nós estamos precisando, na realidade, de dispor de tempo para Deus. Irmão, sem esse tempo disponível para Ele, a gente não vai conhecer nunca quem Ele é. Porque é lá no silêncio da noite, é quando você está ali quebrado, moído, quando você está olhando para a sua fraqueza, que você entende que você é pó, que você é pequeno, irmãos. É ali que você dobra o seu joelho. Vamos falar a verdade. Na maioria das nossas experiências, nós estamos quebrados, nós estamos moídos, estamos passando por dias difíceis na nossa vida. O que a gente faz? Dobra o joelho, ora, jejua, consagra. E ali, irmãos, são os momentos que mais nós temos experiências com Deus. É ali na dificuldade que nós mais dobramos os nossos joelhos e falamos com Deus. Sabe por quê, irmão? Nós somos interesseiros. Me desculpa a expressão. Nós somos egoístas muitas das vezes, irmãos. Porque a gente procura o Pai só quando o Pai tem alguma coisa para nos oferecer. Mas nessa noite o Pai está procurando quem o adora em espírito e em verdade, quem não está precisando fazer barganha com Ele, mas quem está querendo se relacionar como um filho com o Pai.
chegar, sabe, num dia cansativo, dobrar sua cabeça no colo do Pai e falar: Senhor, eu só quero um colo. Eu só quero que o Senhor me direcione, eu só quero que o Senhor me alimente. Eu não estou precisando de nada, mas eu estou precisando do Senhor. Que Pai nega esse carinho, irmãos, que Pai nega esse abraço. E nessa noite o Espírito Santo já ministrou meu coração, que viriam pessoas aqui nessa noite precisando de um colo do Pai, precisando de um abraço do Pai, com questionamentos dentro de si, perguntando: para que eu nasci, para que eu venho ao mundo, uma vida sem propósito. Eu só como, eu só durmo, eu só trabalho, para que eu vim ao mundo? Melhor que eu nem tivesse existido. Ei, o Pai te trouxe aqui para dizer que você é filho amado e que Ele tem propósito na sua vida, que Ele tem promessas para você. Basta que você entenda quem é você diante dEle. Irmãos, com Deus não existe barganha, com Deus é relacionamento. Com Deus é entrega. E nós vamos desenvolver esse relacionamento por meio da fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Tem recompensa, irmãos, para você que procura conhecer a Deus melhor. Tem recompensa, é a palavra do Senhor que está dizendo que você precisa de fé. O nosso relacionamento é movido por isso, por temor também. Salmos 25:14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Que profundidade é, irmãos, poder entender, porque conhecer, muitas das vezes nós conhecemos, nós lemos a palavra, mas entender a aliança, entender o porquê o Senhor Jesus morreu, se entregou por nós. Quantos de nós nessa noite, irmãos, estamos precisando entender o porquê o Senhor se entregou naquela cruz, entender o porquê, qual o valor da nossa vida, o porquê da nossa existência. Muitas pessoas, irmãos, estão vagando por aí sem rumo, sem direção, porque não encontraram, não conseguem entender essa aliança. Não consegue, porque é profundo, irmãos. Isso aqui é espiritual, com os olhos da carne a gente jamais vai conseguir entender. Por isso que para o mundo isso é loucura, o evangelho é loucura. Mas para aqueles que creem, irmãos, não. Por isso a palavra, ela precisa estar no nosso coração, queimando todos os dias, para que a gente possa entender a verdadeira aliança que Jesus tem com o homem. Precisa de sinceridade, Deuteronômio 4:29. De lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão se o procurarem de todo o seu coração, de toda a sua alma. Se você procurar Ele, irmãos, de todo o seu coração, de toda a sua alma, você vai encontrar. João 14:6. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Precisa crer em Cristo, precisa conhecer Jesus, precisa acreditar que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, mas que Ele está vivo no nosso meio e que Ele é a única ponte que faz ligação da humanidade a Deus. Por isso o homem não é um projeto falido, a humanidade não é um projeto falido. Jesus reconquistou todo o amor naquela cruz pelo homem. O Jesus nunca perdeu, irmãos, o amor pelo homem. Deus nunca perdeu o amor pela humanidade. Pelo contrário, em toda a história você vê Deus recorrendo um meio, um projeto, um plano para que a humanidade fosse resgatada. E isso foi consumado em Jesus Cristo quando morreu na cruz. Então hoje, irmão, se você está aqui, se você tem esse livre acesso, é porque Jesus te amou de tal maneira que se entregou naquela cruz e morreu no seu lugar. Aleluias! E esse relacionamento dispõe de sabedoria. Provérbios 2:4-5. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Isso é muito profundo, irmãos. É muita profundidade. Quem não quer conhecer a Deus? Quem não quer se achegar mais a Deus? Peça sabedoria, clame por essa sabedoria. Jeremias 33:3 diz:
clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, se é mistério, irmãos, clama. Se você está com dúvida, clama. Ele vai te anunciar coisas que você nem imagina. Ele vai te dar a revelação de coisas que você nunca ouviu falar. Irmão, nesse tempo está precisando de pessoas que se levantem para ter a revelação de quem é o verdadeiro Deus. Porque muitos estão pregando por aí um falso Deus, estão pregando por aí um falso mestre, e você tem a palavra dentro de você. Você tem o verdadeiro Deus dentro de você. Então se levante, jovem. Se levante, querido, nessa geração. Tem uma multidão de pessoas precisando que você se disponha de um pouco de tempo durante a sua semana. Precisando que você risque alguns compromissos na sua agenda e comece a encaixar mais. É Deus que eu vou colocar. É o Senhor que eu vou colocar. Aqui é oração. Aqui é jejum. Aqui é a leitura da palavra. Aqui é conhecimento de quem é Deus. É disso que a nossa agenda está precisando, de conhecer quem é o próprio verdadeiro Deus. E isso exige compromisso, irmãos. Isso não pode ficar só na falatória. Isso exige compromisso. E quantos não estão querendo esse compromisso? Trocam por tudo. Trocam por tudo. Por um prato de lentilha, mas não querem firmar esse compromisso com o Senhor, porque está olhando para o próprio umbigo, está olhando pelos seus belos prazeres. Eu não posso largar minha juventude, Kelly, eu não posso entregar agora minha vida para Cristo, porque eu tenho muita coisa para viver. Quem é você para saber que você tem muito tempo para viver? E se Jesus te chamar hoje, irmãos, essa precisa ser a preocupação do jovem. E se Jesus te chamar hoje, aonde você vai passar a sua eternidade? Aqui é passageiro, irmãos, vai passar e muito rápido, mas e a sua eternidade, onde você vai passar? E o Espírito Santo ministrava em meu coração e falava: muitos querem passar uma eternidade comigo, mas não conseguem sentar na cadeira 10 minutos para ouvir eu derramar na vida dele. Que eternidade é essa, irmão? Nossa fala está sendo diferente do que a gente está querendo mostrar. Que eternidade é essa que a gente está querendo passar com ele, se aqui a gente não tem 10 minutos de renúncia? Aleluia. E então, dá glória, irmão, para a missionária beber um copo de água. Aleluia. E então ele chega nessa pergunta, nessa frase que ele fala: o que é o homem? Para que com ele te preocupes. Por que Deus se preocupa tanto com o ser humano? Por que Deus se incomoda? Porque Deus fica inquieto, porque Ele tem interesse, porque Ele fica impressionado, porque Ele nos ama tanto. E eu fiz essa pergunta também. Eu fui boba, não. Eu falei: se Davi fez, eu vou fazer. Eu falei: Senhor, por que o Senhor incomoda tanto? Por que o Senhor buscou tanta humanidade? Nós somos tão falhos, nós somos tão pecadores, tão pequenos. E muitas pessoas começam aquelas perguntas, né? A gente não pode nem trazer assim para a pregação, mas pergunta: mas se Deus sabia que o homem ia pecar, por que que, né? Muitos de nós às vezes, tem essas perguntas dentro de si. E interessante, irmãos, olha só, você pega no versículo 5 para baixo aí, olha quem é o homem que Deus fez. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ele está perguntando para Deus: Deus, por que o Senhor fez isso com o homem? Por que o Senhor colocou o homem para dominar sobre todas as coisas? Por que o homem é isso tudo para o Senhor? Por que o Senhor se preocupa tanto? Por que o Senhor se importa tanto? Irmãos, o homem que tem dificuldade em entender isso. Porque o homem tem dificuldade com o amor.
Porque o homem não consegue amar sem esperar nada em troca. Nós não sabemos amar muitas das vezes sem interesse. Nós sempre queremos entender. Você olha o outro lá, se você vê duas amigas demais, você fala assim, posso saber, está interessado em alguma coisa. Tudo tem interesse. Porque, irmãos, os nossos olhos são muito pequenos sobre isso, a nossa mente está muito fechada sobre esse amor incondicional que é o amor de Deus. Então, nós somos muito calculistas, nós prevemos todas as coisas, não queremos nos machucar, então a gente anda assim, sabe, meio que amando pouco, vamos dizer assim. O nosso amor é muito pequeno, então a gente, muitas das vezes, tem essa dificuldade de entender esse amor de Deus. E a resposta, irmãos, é tão simples. O Espírito Santo soprou isso no meu ouvido. A resposta é tão simples. O que é o homem e por que Deus ama tanto? Por que Deus se importa tanto? E a resposta, ele disse assim, porque eu escolhi. Glória a Deus. É simples, mas é tão forte. Ele escolheu, irmãos, não é a decisão nossa. Não tem nada que você vai fazer que faz com que ele te ame mais ou com que ele te ame menos. Ele simplesmente escolheu e ponto final. Efésios 1 diz assim, 4-5. Antes da fundação do mundo, olha quem é você. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Irmãos, então é Ele, é tudo por Ele. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu derramar a sua graça sobre mim e sobre você. E muitas das vezes o homem tem dificuldade até de aceitar o amor. Jesus morre naquela cruz, se entrega por nós e o homem o que faz? Vira as costas. Vira as costas para o próprio amor. Então, querido, nessa noite nós só precisamos aceitar que Ele nos escolheu e parar de ficar questionando muitas coisas. Porque se Ele quis, se Ele escolheu nos amar, glória a Deus por isso, porque nós não merecíamos nada disso, e é nós que ficamos complicando as coisas muitas das vezes. Basta nós olharmos para Jesus e veremos a razão da nossa existência e o propósito dela. Basta nós olharmos para Jesus. Eu imagino a visão daqueles 3 reis magos quando viram Jesus. Em forma de bebê, em forma de neném. Irmãos, a verdadeira pureza. A verdadeira pureza olhando para Jesus naquela manjedoura. E é isso que Ele quer que nós sejamos como criança, irmãos. Puros de coração, limpos de coração. É tudo que o Senhor quer que nós sejamos. Como crianças, e é isso que nós estamos precisando, a humanidade está precisando disso novamente, de voltar a ser como criança, para poder entender esse amor que Deus tem, para poder entender o amor que o Pai tem pelo Filho. E nessa noite eu gostaria que você, querido, se lançasse aos pés do Senhor como um bebê que chora, como um bebê que confia no seu Pai. Como uma criança que não tem medo do dia de amanhã, que simplesmente dá a mão ao seu papai e atravessa a rua sem medo, se vem cá, se não vem. Sabe por quê? Porque ele sabe que ali ele está seguro, ele sabe que ali com o pai tem alguém cuidando dele, e assim somos nós como criança. Quando eu e você deixamos de querer ser grandes para sermos como crianças no colo do pai, irmãos, é assim que ele faz com a gente. Ele pega na nossa mão e atravessa com a gente diante das dúvidas, diante das preocupações, diante dos questionamentos, e é isso que Jesus está fazendo nessa noite conosco, está querendo segurar na nossa mão, para mostrar que como um pai Ele nos ama incondicionalmente. E é esse amor que Ele quer que você entenda que Ele tem por você nessa noite. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas que ele tenha a vida eterna. Que amor é esse? É um amor que nos constrange.
É um amor que nos constrange. Se você olha para esse amor, você fica constrangido, porque não tem como entender. Não tem como entender, irmãos. E você, querido, é a noiva que precisa olhar para Jesus como noivo. E olhar para Jesus como noivo e acreditar nessa aliança, que Ele vai voltar para te buscar. Que Ele vai voltar para ter um encontro com a noiva. E nós precisamos entender esse amor. Nós precisamos entender essa profundidade. Até aqui, muitas vezes você teve algumas atitudes. Talvez um pouco por causa da hereditariedade, aquilo que você herdou dos seus pais, dos seus avós. Talvez você está tendo algumas atitudes, mediante as experiências da vida que você teve. Se você foi muito ajudado, talvez hoje é mais fácil para você ajudar alguém. Talvez você está sendo essa pessoa que está sendo hoje, por conta da criação que você teve na sua casa com seus pais, o ambiente que você cresceu. Talvez está dizendo que você é essa pessoa porque você aprendeu assim. Ah, Kelly, eu sou assim porque eu cresci assim, então eu vou ser assim para sempre. Então é esse pensamento que eu tenho, que eu sou mesmo. Porque eu aprendi assim, então eu vou ser para sempre assim, não tem mudança para mim não. Mas essa pergunta tem uma resposta para nós. Você é o que Deus planejou desde o início que você fosse. Você não é, irmão, se você aceita Cristo e você aceita a transformação que Ele tem, essa vida nova que Ele tem, querido, até o que você herdou talvez vai ficar para trás, porque você vai ser tão parecido com Jesus que você vai querer seguir só o que Ele te ensina. Então, por isso, irmão, que você precisa de relacionamento. Gênesis 1:27 diz: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E eu queria falar esses versículos aqui agora, para você gravar no seu coração e tirar toda a mentira que o diabo às vezes tem colocando, dizendo quem você é. Ei, não é o diabo que vai ditar quem você é. É Deus, é a palavra de Deus que vem falar quem você é. E ela está dizendo que Deus criou o homem à sua imagem. Ou seja, você reflete a glória de Deus. Essa é a verdade. Você reflete a glória de Deus. Você se parece com o Pai. Basta que você deixe Ele amoldar você. Para que você seja mais fiel, para que você seja bondoso, para que tenha amor no seu coração. Porque você é a imagem de Deus. Essa é a verdade. Outra verdade, 1 João 4,4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, você não está sozinho, você tem um Deus que habita dentro de você. Então não são as forças do mal, não são as fortalezas do inferno, não é uma briguinha com um irmão qualquer. Você tem um Deus que mora dentro de você e Ele é o seu guarda, Ele é o seu ajudador. Portanto, se você está passando por momentos difíceis, ei, Deus habita dentro de você. 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O seu passado não te condena, o seu passado não diz quem você é. Quem diz quem você é a palavra de Jesus que te fez novo de novo. Se hoje você é uma nova criatura, se você hoje é uma nova pessoa, é porque você está em Cristo Jesus. E Salmo 139,14 diz: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas, e eu digo isso com convicção. Gostaria que você ficasse sob os seus pés? Esse salmo está dizendo que Deus o fez de modo especial e admirável. Que as obras de Deus são maravilhosas e disso ele não tem dúvida. Ou seja, você é uma obra maravilhosa de Deus. O que é o homem? Perguntou Davi. O que é o homem?
Você é projeto de Deus. Você é a alegria de Deus. Por isso, nessa noite, entenda que você tem um propósito para com Ele. Se você quer saber realmente esse propósito que Ele tem com você, encaixe Deus na sua agenda. Encaixe um tempo com Deus na sua agenda. E enquanto vai ser ministrado esse louvor, eu não vou ficar insistindo, porque é você e Deus. Mas você que sente nessa noite, que precisa entender esse propósito dele na sua vida, eu gostaria que você desse um passo à frente, que eu vou estar intercedendo pela sua vida.